Bem, convido você a abrir a Bíblia lá no livro na primeira carta a Timóteo, primeira epístola de Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, até o verso 12. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 12. Amém? Todos encontraram? 1 Timóteo capítulo 4, do verso 1 ao 12, diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e de toda boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente a piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que é agora e que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para este fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene essas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Senhor, essa é a tua palavra, ministra aos nossos corações através dela nessa manhã, papai. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Você pode se assentar. Amém. Esse trecho que nós lemos da palavra, conhecido como Epístolas Paulinas, Paulo escreveu boa parte do Novo Testamento, e ela se divide em primeiras epístolas, epístolas maiores, epístolas da prisão, epístolas pastorais, e essa em específico é conhecida como epístola pastoral. Por quê? Porque ela não foi escrita para a igreja timotiana, ela foi escrita por um líder de uma igreja. É uma carta onde ele vai falar e exortar, instruir o seu filho, o seu discípulo amado no Senhor, como lidar, como se posicionar diante de circunstâncias, diante de adversidades, tá? Então é conhecida como uma carta pastoral, né? Assim ela é classificada, e ela nos ensina muito. Por quê? Porque é um pastor velho, calejado na fé, instruído através do próprio Senhor Jesus Cristo, vivido, né, em experiências com Deus, através de perseguições, como ele mesmo fala, ele carrega no seu corpo as marcas de Cristo, e ele está instruindo um jovem novo na fé, um jovem que liderava uma igreja com pessoas mais velhas. Ok, pastor, então o que se aplica? Se aplica que nós falamos que a primeira instituição estabelecida por Deus foi a família, amém? Todos nós fazemos parte de uma família, amém? Todos nós somos filhos, talvez a maioria ainda não seja pais, mas todos nós somos filhos, e todos nós somos inseridos, e sem uma família não tem como nós virmos a esse mundo. É necessário um homem e uma mulher gerarem, conceberem, e o fruto disso é uma criança, e assim vai se reproduzindo, e assim vai se aumentando a humanidade. Mas o que acontece? Às vezes nós não assumimos a responsabilidade devida. Por quê? Porque se a primeira instituição criada por Deus é uma igreja, é a família, que é considerada como uma igreja, todos nós, você que é casado, você tem uma igreja para cuidar. Que adianta o homem ganhar a sua vida e perder a sua alma? Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua vida?
Não adianta, a gente tem que tomar cuidado. Então não é igreja, é Deus, a nossa família, os cuidados do Senhor e as outras coisas. Então a nossa igreja nós devemos aplicar. E onde nós aplicamos isso? É na nossa família, é na nossa casa que nós devemos cuidar. Que adianta eu tomar conta da igreja e de repente meu casamento está desmoronando? Eu tenho que colocar em prática aqui. Que adianta eu estar vivendo algo aqui e não estar vivendo dentro da nossa casa? Só que isso é muito difícil hoje em dia. Por quê? Porque exige dos responsáveis exemplo. Por que muitas pessoas hoje não gostam de ganhar vidas ou não gostam de discipular? Por quê? Provérbios fala que aquele que ganha alma, sábio é. Mas para a gente poder ganhar uma alma, para a gente poder ensinar, eu tenho que ser exemplo. É o que Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A gente recebeu aqui do pastor Natanael, que veio lá de Belo Horizonte, falou o que os nossos filhos têm visto em nós. Nós podemos falar: filho, imita o papai como o papai imita Cristo. Olha, esposa, imita a mim como imita Cristo. E Paulo vai replicar isso outra vez, falando: olha, o que de mim ouvistes, o que de mim aprendestes, mas o que em mim vistes, isso passais. Mas hoje é uma hipocrisia. Por quê? Porque se ensina uma coisa, mas não se vive. E é muito sério isso. Vai ser cobrado, vai ter uma responsabilidade muito grande de quem ensina. Porque como eu posso ensinar algo que eu não vivo? Então é muito sério isso. Então Paulo vai advertir isso ao seu jovem discípulo amado, que ele tinha um carinho como filho, ele chama assim. Então essa palavra se encaixa perfeitamente para mim, para você que é pai, para você que é marido, ou para você que é solteiro. Ah, mas eu sou mulher, eu não tenho uma responsabilidade. Você tem sim, de como auxiliar o seu marido. Deus criou a mulher para auxiliar o marido a viver os propósitos de Deus. Você, homem, tem responsabilidade sim. Para de colocar desculpa, para de jogar responsabilidade para eu não sei, não sabia, não entendi, não tive, não vi. Você sabe, porque você tem um Deus que te ensina. Você tem um Deus que te acolhe como pai. Você tem um Deus que deixou tudo claro através da sua palavra. Então que nós possamos entender nessa manhã as instruções preciosas de Paulo. Essas são uma das últimas cartas que Paulo vai escrever. Então nós precisamos entender a importância. E se você quiser dar um título para essa mensagem hoje, seria Mentes Cauterizadas. Isso é muito sério, sabe por quê? Estava conversando com a pastora. Eu dei um spoiler do que ela ministrar, do que ia ministrar. O que você vai ministrar hoje? Eu falei: não, vamos falar. Ela falou: olha, pecado, iniquidade e apostasia são 3 fases. Ninguém se apostata da fé do dia para a noite. Ninguém se desvia fora da igreja. É aqui dentro. Quando começa a se diluir princípios ensinados por Deus, não colocados em prática. É quando a gente começa assim: ah, nada a ver isso aqui é exagero, isso aqui é legalismo. Ei, se é Bíblia, é palavra de Deus. Se é palavra de Deus, é verdade. Se é verdade, ela gera vida. A gente tem que entender isso e colocar em prática. Mas hoje muitas pessoas têm conhecimento e não colocam em prática. O que Jesus ensina isso no capítulo 7? As últimas instruções do Sermão do Monte. Na reta final ali do capítulo 7, ele passa 3 capítulos ensinando princípios. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. E no final do sermão, para concluir, ele fala: olha, não seja igual ao homem tolo, mas seja igual ao homem sábio, que constrói a sua casa na rocha. Quando vem a chuva forte, dá contra ela, mas ela resiste. Não como o tolo que constrói a sua casa sobre a areia. Qualquer vento forte, chuva forte, derruba. Ele conclui isso e ele desce do monte, porque é algo que é sério. Hoje muitas pessoas têm conhecimento da palavra de Deus, e conhecimento não quer dizer sabedoria. Você pode saber, você conhece, você sabe que nós devemos amar a Deus e ao nosso próximo. Eu acho que todo mundo conhece isso, amém? Mas a sabedoria é eu entender as consequências que isso tem e eu me alinhar para obedecer isso. Não adianta nada a gente entender que deve se perdoar se não perdoamos. Não adianta nada. Tiago vai falar: aquele que ouve
nem aquele que ouve as palavras de Deus e não as pratica, engana-se a si mesmo. O diabo nem precisa perder tempo com você, ou comigo, quando eu não coloco em prática. Você engana a si mesmo. Uma coisa é cair o golpe, né? O golpe está aí, cai quem quer. Outra coisa é você dar o golpe em você mesmo, e se achar que é o bonitão espertão. É mais ou menos como você de repente está com sintoma de uma gripe, alguma doença. Você vai ao médico, o médico já faz o diagnóstico certo, receita os medicamentos corretos. Você gasta dinheiro, gasta tempo, né? Isso gasta aqui no Japão, tudo aumentou no Japão. Você gasta tempo. Você não vai no médico e sai do dia você não sai da hora para outra, você perde pelo menos amanhã ali, né? O hospital no Japão é um convênio dos idosos, né? Os idosos parece que eles gostam de ir lá se reunir, tadinho. Como tem? Aí a gente vai lá, não, eu estou com dor aqui, pastor. Você vai lá, segue diagnosticado, o médico vai dar a receita, o remédio certinho. Aí você pega o remédio e joga no lixo. Eu pergunto, quem que você está enganando? O médico? É você mesmo. É isso que a palavra de Deus fala em Tiago. Enganamos a nós mesmos. Hoje o que falta é uma consistência em colocar-se em prática a palavra de Deus. Não é conhecimento. Você dá um Google, você tem acesso a informações. Você dá um clique no YouTube. Você já viu como é que as crianças são espertas? Gente, eu vejo criança de 1 ano e meio, 2 anos, faz assim, ó. Já sabe o que quer, já sabe procurar, escolher, já sabe a senha do celular. E às vezes a gente nós nos deixamos sermos enganados. Não, eu conheço, ei. Você conhecer tem muita diferença em você colocar em prática, você ser sábio. Você conhecer que andar sem cinto dá multa, é muito diferente de você andar sem cinto e ser multado. É a mesma coisa em relação à palavra de Deus. Imagina se houvesse multa para cada regra que nós quebrássemos. Sem cinto, falando ao celular. Imagina se Deus fosse lá, não perdoou, 20 mil de multa para você não perdoar. Lá não deu sorriso, não deu a paz do Senhor, cumprimentou, 30. Gente, a gente está em dívida. E o pior que sabe, o que é pior? Muitas pessoas carregam essa dívida, porque o diabo ele é craque em colocar um peso. Lembra que eu sempre falo que o diabo é sutil e vem como um passarinho que constrói o ninho? Essa vez eu dei bobeira em casa de novo. Em 3 dias tinha um ninho sendo construído lá em casa. Eu vou ter coragem de pegar e jogar com a mangueira e desfazer aquele ninho? Não. As andorinhas voltaram, né? Tem uma música bem antiga, sertaneja de aqui fala. As andorinhas voltaram, as rebinho. Mas foi tão sutil. E assim são as coisas do dia a dia de hoje. O diabo ele é sutil. Alguém tem um óculos escuro aí para me emprestar? O meu ele só escurece lá fora. Aqui. E eu estou vendo claro ou escuro? Escuro. Presta atenção nisso. Isso é uma outra pregação, mas se encaixa aqui. Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo vai ser mau. Então a diferença não está em você que está me vendo, a diferença está aqui. Então já ouviu pessoas que, poxa, eu estou nesse trabalho. Fábio, como que é escura essa? Olha só que roupa feia, toda escura. Olha só aquela moça que está filmando ali, gravando com a roupa dela cinza, a camisa dela cinza. Um tênis Jordan todo preto, cinza, que combinação estranha. E a gente sai assim, se nós não tomarmos cuidados e olharmos para nós. Presta atenção nisso, Mateus 7, o que Jesus fala? Não julgueis para que não sejais julgados. Olha, porque que você não vai e tira a trave do seu olho, é isso. Uau, não está mais escuro. O tênis dela agora é branco e preto. A roupa dele não é mais escura.
Mas muitos não querem fazer isso, sabe por quê? Porque queremos justificar-nos nos nossos erros e acomodarmos. É isso que é os nossos olhos. Opa, peraí, tem alguma coisa estranha, não condiz. Opa, é verdade. Mas às vezes nós não queremos tirar o cisco. Quando é o irmão que está olhando para o meu olho, é um cisco. Mas quando eu olho para o cisco, olho para o cisco no olho do irmão, aquele cisco cresce e se torna uma trave. E eu fico impedido muitas das vezes de ver a verdade. Tem a ver com isso. Mentes cauterizadas. Obrigado, Cessé. Mentes cauterizadas. Mente, sabe o que é cauterizada? Eu não sei se você tinha verruga ou se já teve, e vai queimar. Aquilo é um cauterizamento. Mas cauterização aqui na palavra se fala queimar com fogo. No grego é isso, queimar com fogo. Ou seja, você vai queimar. Eu não sei se você já viu antigamente, quando a medicina era mais precária, nos tempos antigos. Gente, nos tempos antigos, a gente está vivendo melhor época, mais tranquila, tem ar-condicionado, tem um combinezinho. Você não sabe o que é viver com a medicina precária. Uma apêndice, quantas pessoas morriam de apêndice? Há 200 atrás, quantos partos, já preguei sobre isso, quantas crianças e mães morriam no parto, porque os médicos eram clínicos gerais, cuidava de cadáver, daqui a pouco ia fazer o parto. Um doutor que resolveu revolucionar e lavar suas mãos antes de fazer o parto, caiu drasticamente essa queda, por causa da falta de conhecimento. Então o que acontece? Se extirpava doença, de repente machucado, queimando. Espera, vamos cicatrizar, vamos queimar. Ou para marcar. Quem trabalha, quem mora no interior já marcou, já viu marcar gado. O gado se marca com ferro queimado. Fazendas Rei do Gado. Esqueci até o nome do abençoado lá, o Mezenga, sei lá, isso é coisa passada, é passado. Marcava. E é assim que o diabo faz, ele nos marca. Você foi criado, como nós lemos, e você conhece em Jeremias, antes que viesse a nascer, Deus já tinha um sonho e um propósito com cada um de nós. Mas o diabo vem e queima isso. Você é o abusado, você é o rejeitado, você é o esquecido, você é o que não tem qualificação nenhuma. Isso marca. E é isso que as falsas doutrinas fazem com a nossa mente, o nosso entendimento. Ter uma mente cauterizada significa um estado de impenitência e incredulidade. O que é isso? É uma falta de arrependimento. Sabe aquela pessoa que erra e na primeira vez que erra chora, mas daqui a pouco vai deixando, nem chora mais, nem se arrepende mais. Aí aquilo que era pecado, que gerava dor, se torna uma iniquidade, porque para ele não dói mais, está cauterizado, não sente mais nada, não sente remorso, nem remorso sente. Aí o que acontece? Isso vai apostatando ele da fé. Apostasia é se afastar, apostasia é desligar, apostasia é você tirar fora. Ai, trem. Deixa eu só colocar aqui para não desligar. Eu vou estar acompanhando a Bíblia por aqui para poder estar. Apostasia é você fazer retroceder, é voltar atrás, é você estar regredindo. E é isso que o diabo tem feito. Ele não vai tirar da igreja, não vai aparecer um demônio aqui, não vai acontecer coisas absurdas, mas é um pouquinho, vai cauterizando. Ele vai queimando aos pouquinhos. Aí tudo aquilo que antigamente a gente abominava, porque era pecado, é normal, pastor, nada a ver. Gente, como eu falei, a família é constituída por um homem e uma mulher. Para a humanidade crescer e procriar, é um homem e uma mulher. Eita. O dia que 2 homens gerarem uma criança, alguma coisa está mudando, mudou lá no céu, mas isso é impossível. O dia que 2 mulheres gerarem uma criança, alguma coisa mudou no céu e não foi avisado na terra, mas isso é impossível. Amém? Não estou pregando contra o homossexualismo. Nós devemos amar as pessoas.
homossexuais, mas não encaixa na Bíblia. É a Bíblia que fala que vai ficar de fora, não sou eu, não é o homem, eu sou um mensageiro. Mas se a gente não tomar cuidado é normal, é mentirinha branca, pastor. Que mentira branca o quê? A mentira é do diabo e ele é o pai da mentira. Não tem mentirinha menor, mentirinha maior. Mentira é mentira. Pecado é pecado. É aqui, é na Finlândia, é na Noruega, é no Chile, é na Lua. É pecado. As pessoas não estão fazendo, não estão obedecendo. É pecado. Mas ninguém está fazendo o que é certo. O certo não deixou de ser certo. O certo não deixou de ser certo. Vai se perdendo a sensibilidade moral, a consciência se torna inoperante. Ela não consegue mais racionalizar as coisas. É como se é uma pessoa que usou muito tempo droga. Eu não sei se você já conversou com ex-viciados, usuários de drogas. É um pouco lento muitas das vezes, porque a droga causa efeitos que vêm, algumas sequelas são permanentes. Tem dificuldade algumas pessoas, dependendo do tipo de droga que usou, para raciocinar. É a mesma coisa que acontece com mentes cauterizadas. Então, quando Paulo escreve sobre isso a Timóteo, ele está falando da realidade que estava acontecendo na igreja. Então, como eu falei, o termo grego é usado para marcar como fogo, tá? E geralmente o objeto que vai cauterizar, usado na cauterização, vai destruir um tecido e vai marcar, vai provocar uma marca. Qual a marca das pessoas que vão perdendo a fé? Elas vão deixando de crer. Qual a marca das pessoas que vão deixando e se afastando do Senhor? Elas vão deixando de brilhar, elas vão deixando de amar, elas vão deixando de acreditar. O diabo vai cauterizando e vai marcando e vai marcando. É por isso que pelo fruto se conhece a árvore. Jesus falou isso. Não adianta falar bonito. Gente, o que tem de crente, o que tem de gospel hoje no mundo, porque é chique, dá ibope, vende. Eu sou gospel, eu sou um escritor gospel, eu sou um nutricionista gospel, eu sou um estilista gospel. Olha que legal. A diferença é, está vivendo isso na sua vida, está colocando em prática. Então nós precisamos entender que a vontade de Deus é revelada de forma especial através das Escrituras. E nós, todo ser humano já tem um padrão do que é certo e o que é errado dentro de si. Nós temos um padrão moral. Amém? Isso é corrompido através do pecado. Se você for numa tribo indígena afastada, que não tem contato com nenhum ser humano, isolada, ele sabe o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque isso está incutido dentro do ser humano. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele tem um padrão moral, mas esse padrão moral é corrompido através do pecado, dia após dia. Isso aconteceu no Éden, foi se perdendo, vai se corrompendo. E nós precisamos entender que não mudou-se a estratégia de Satanás. É dia após dia a mesma coisa. Até os dias de hoje, Satanás não mudou. A nossa consciência cauterizada é incapaz de acusar o que é certo e o que é errado. Sabe aquela pessoa que é indiferente? Pessoas que hoje, perceba-se no mundo, você vê de repente algumas cenas de reportagem onde pessoas tiram a sua vida, ou pessoas assassinam pessoas na frente de pessoas e está tudo normal. Onde você vê pessoas se drogando e as pessoas estão lá normal. Por quê? Porque o ser humano está tendo a mente cauterizada. Ele está perdendo esse poder de definir o que é certo e o que é errado. Está tudo tranquilo. Não é isso que o humanismo ensina? Seja feliz, o que importa é você ser feliz. Não o que é isso que a maioria, infelizmente, dos psicólogos ensinam. Seja feliz, você tem que estar bem. Gente, eu sou contra agressão física. A gente sempre ensina. Ela fala, se um dia acontecer de eu agredi-la, vai ser uma única vez. Porque ela vai ligar para a polícia, vai chamar a polícia, e que assim seja feito. Porque não condiz com a essência de um cristão. Não condiz com um padrão humano. Mas hoje em dia é normal. Hoje em dia as coisas estão acontecendo porque as pessoas estão perdendo a essência, porque estão tendo a sua mente cauterizada. E como nós
Revertemos isso através da prática da palavra, através de práticas espirituais, exercícios espirituais, amém? Paulo vai falar que essas pessoas que ensinam doutrinas de demônios são perigosas, sabe por quê? Porque elas querem colocar um ensino do inferno, um ensino que vai contra a palavra de Deus. E como é isso? Aí às vezes a gente pensa, uau, vai entrar algum satanista aqui, ah lá, aquela pessoa que veio de todo de preto, é um satanista infiltrado na igreja. Não. Sabe como isso se propaga? Sabe como isso se propaga? Quando nós proclamamos e ensinamos aquilo que é contrário à vontade de Deus. São doutrinas de demônios. É a primeira vez que Paulo está falando acerca de demônios nas epístolas pastorais. E o que acontece? Eu preguei acho que 2 semanas atrás. Lembra o que Pedro falou para Jesus, quando Jesus estava falando para ele o que ia acontecer, que era a vontade do Pai? Isaías fala que agradou o Pai moê-lo. Ele fala, não Senhor, tem dó de ti. Que é isso? Isso não vai acontecer com o Senhor. O que Jesus fala para ele? Para trás de mim, Satanás. Porque são doutrinas de demônio. Aí às vezes a gente pensa que vai entrar o cara todo de preto, ou o cara de vermelho, ou o cara místico, ensinar. Não, é dentro da igreja. Pedro era discípulo de quem? De Satanás ou de Jesus? Para quem que Jesus fala, para trás de mim, Satanás? Para Pedro, porque ele estava tentando ensinar Jesus algo que era contrário à vontade de Deus. E às vezes é assim, não irmão, sai mesmo da igreja, você não precisa perdoar não, você está certo. Quantos casamentos estão sendo destruídos porque doutrinas de Satanás estão sendo ensinadas através de psicólogos que não têm temor a Deus? Não é um, não são 2, não são 3 casos que eu escuto aqui no Brasil. Não separa. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Deus é a favor do divórcio? Não. Isso é uma outra pregação. Às vezes a gente interpreta, é por causa disso. Não, se você for ver por que eles endureceram o coração e quiseram escrevesse carta para que se pudesse separar, é outro rolo, por causa de interesses próprios, por causa de egoísmo. Então a gente precisa abrir a nossa mente e entender a pura e perfeita palavra de Deus, amém? O dia que alguém ensinar você e falar que a Bíblia, algo que vai contra aquilo que Deus instituiu, a família, vai contra a sua vida, pula fora, que está errado. Não é isso que Deus nos ensina, amém? Então Paulo ele fala, olha, o Espírito vai nos afirmar, o Espírito vai expressar. Tá? Então Satanás, entenda isso, ele é um imitador, ele tem seus próprios ministros e doutrinas. Ele vai procurar enganar os cristãos e fazê-los desviar. Ninguém se desvia fora da igreja. Nós se desviamos do caminho do Senhor, a começar aqui por dentro. Uma incompreensão, uma dúvida, um medo, uma mágoa, uma ofensa. Alguns ficam surpresos ao saber que Satanás usa cristãos professos dentro da igreja para realizar sua obra. O que, pastor? Pedro, gente. Exemplo claro, era do círculo íntimo de Jesus. Ah, pastor, é um caso só isolado. Tá, ok. Ananias e Safira, já ouviu essa história? Eles não tinham por que enganar os apóstolos e a igreja. Eles podiam, que Pedro fala, olha, você vendendo e desse tudo. Não ia ser tudo aqui, mas se vocês quisessem reter tudo, não ia ser tudo de vocês. Por que vocês enganaram? Porque vocês permitiram que Satanás entrasse no seu coração e mentisse ao Espírito Santo de Deus. Aí você fala, a graça, isso aqui é no Novo Testamento. Caíram durinho, puf. Falta de temor. Permite Satanás entrar para fazer contrário àquilo que é de Deus, que as pessoas estavam fazendo, estavam colocando de espontânea vontade, deitando aos pés dos apóstolos para que pudesse partilhar, para que ninguém viesse ter falta de coisa alguma. Ele quis fazer uma média. Vamos fazer uma média. Viu, Safira? A gente pega, a gente vende a casa por 10, fala que foi por 8. Não, vamos falar que foi por 5. E a gente entrega 5 e fica com 5 e vai passear. É o que eles fizeram. Ilustradamente falando. Porque vocês permitiram Satanás entrar em teu coração. Amém?
vai fazer as pessoas se desviarem. O objetivo é seduzir as pessoas e o afastarem da fé. Ló tinha tudo. A Bíblia fala que ele ficou tão rico que estava faltando pasto, e os pastores dele estavam se contendendo com os pastores do seu tio Abraão. Abraão falou: então, para que não venha e isso venha afetar mais, vamos separar, escolhe, aonde você escolher eu vou para o lado oposto. A Bíblia fala que ele olhou as Campinas do Jordão e falou: aqui é bom. Ele não estava nem para o tio dele, ele olhou e viu pastos verdejantes e falou: aqui é bom. O tio dele formou o caminho oposto. Ele tinha visto as bênçãos e o favor de Deus, mas talvez ele esqueceu de ensinar os seus filhos, aos da sua casa. Ele esqueceu de ser um bom pastor. Mas ele era novo na fé, mas ele viu milagres, amém? Tudo que Abraão viu, a grande maioria ele viu. Você acha que ele não ficou sabendo como aconteceu com Isaac? Talvez ele não vivenciou, mas ele ouviu. Ele viu todos os favores de Deus, a bondade de Deus, o milagre de Deus. Vem, para onde? Eu vou te mostrar. Ele viu Deus direcionando, abençoando seu tio, ao ponto dele ser abençoado, mas ele esqueceu de ensinar, ele esqueceu de ser um bom pastor dentro da sua casa, ele não instruiu suas filhas, ele não instruiu sua esposa. O que aconteceu? A esposa dele ficou seduzida pelas coisas do mundo, ela olhou para trás. Deus estava dando um livramento e ela olhou para trás. É pecado você ter as coisas? É pecado você ter dinheiro? É pecado se Deus abençoar e você se enriquecer? Não. O pecado é o nosso coração está ali. O pecado é isso. Gente, as coisas boas são boas. E geralmente as coisas boas são caras, né? Marido que é assim, né? Gosta das coisas mais caras, porque são boas. Mas nem tudo que é bom também, nem tudo que é caro é bom, viu? Então o diabo vai tentar seduzir. Conhece a lenda da sereia que seduzia os marinheiros, os marujos, com seu cântico, que com certeza não é igual, nenhuma se compara a voz das nossas queridas irmãs. Não chega. Que lindo que é o louvor da igreja, mas não se compara. Mas ainda assim elas conseguiam seduzir. Diz a lenda, é lenda, tá? E levavam muitos marujos que talvez estivessem ali se lançarem no mar, porque acharam que a sereia estava chamando ele, e perdiam a sua vida, porque eram enfeitiçados e estavam ali sobre encantamento. Nós não podemos deixar a nossa fé se dissipar por nenhum encantamento desse mundo, por nada que brilhe mais do que Cristo, por nada que venha a brilhar mais do que a essência de Cristo, amém? Então esses falsos mestres, a qual Paulo estava instruindo Timóteo, eles não tentavam edificar uma igreja, eles não tentavam levar as pessoas a se relacionar com o Senhor de maneira mais profunda. Eles queriam somente desviá-los, afastar. E o que acontece, essa é uma diferença entre uma igreja, presta atenção nisso, essa é uma das diferenças entre a verdadeira igreja e uma seita religiosa. Uma igreja autêntica procura ganhar convertidos para Jesus, edificá-los espiritualmente, enquanto numa seita procuram reunir, roubar novos convertidos, pessoas novas, prosélitos, ou transformar em servos ou mesmo escravos de líderes de seitas. Quantas pessoas vivem em função de cada doideira, gente, que tem de seita nesse mundo? Não está escrito, é só ver documentário. A doutrina sã e pura de Cristo, ela vai nos abençoar, ela vai nos enriquecer, ela vai agregar a nós, a nossa família, as pessoas que amamos. Mas a doutrina de demônio não, vai subtrair, vai tirar, vai nos privar, e nós precisamos entender isso. Por quê? Porque o propósito desses ensinamentos de demônios é nos afastar, é nos apostatar da fé, de pouco em pouco, de fé em fé vai sendo apagada. É a mesma coisa, como a gente pode comparar com uma depressão, ela não é do dia para a noite. Apostatar da fé é como se cada luz fosse sendo queimada. Não conte, tá? Mas tem bastante lâmpadas aqui. Imagina, vai se queimando de uma em uma, e a gente fala: dai jogo, irmãos, tem bastante, não precisa trocar, dai jogo.
Aí vai ver até a última lá e puf, vai ser um breu. É isso que acontece quando nós vamos. Ah, não, mas não tem nada a ver. Isso aqui tranquilo, a mesma coisa a depressão. Vai se apagando a esperança, cada lâmpada é uma esperança que vai se apagando, se apagando, se apagando, e de repente não se vê mais a luz no fim do túnel. A pessoa não tem motivação mais de crer. Para que eu vou levantar se não vai resolver? Para que eu vou fazer se não vai adiantar, não vai mudar? É isso que o diabo vai fazendo, apagando lâmpadas, cauterizando cada lâmpada de cada vez. Puf, ele vai queimar uma, ele vai queimar outra, ele vai queimar outra. Não é do dia para a noite, é um processo. Quando se perde o arrependimento, quando se perde o temor, amém? Alguns estão na igreja e nos púlpitos, infelizmente, gente, ensinando doutrinas falsas que fazem se desviar da verdade. O diabo fala aqui, a palavra fala aqui, pela hipocrisia, ou seja, faça o que eu mando, faça o que eu digo, mas não faça o que eu falo. Não faça o que eu falo, não faça o que eu faço. É fácil ensinar alguma coisa, difícil é colocar em prática. É fácil ensinar meus filhos a não gritar. Quero ver quando a sua esposa te tirar do sério, seus filhos estiverem na frente. Aí vai vir um anjinho em forma de criança, chamado filho, e fala: papai, mas você pediu para a gente não gritar, mas por que você grita com a mamãe? Porque é o que mando. Não é assim, gente, você tem que ser o exemplo. A pastora, quando não entendia o ensinamento de Paulo, ela achava ruim quando ela falava isso. Falou: sede meus imitadores, que eu sou de Cristo. O que vocês venham imitar Cristo, façam igual. O que de mim ouviste, o que em mim viste, de mim aprendeste, e vedes eu fazendo isso, façais. É simples assim. Isso é chamar responsabilidade para você. O dia que você vê eu sendo educado, indelicado com alguém, quantas vezes já aconteceu isso? De repente eu tenho que conversar com a pessoa, eu falei: quando você já viu ser áspero com alguém? Não. Eu falei: então, você já viu o meu pastor ser áspero com alguém? O seu pastor? Não. Então isso não te dá o direito. E mesmo se você visse eu fazendo, você pode ser melhor que eu. Você pode não fazer. Mas não é fácil. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso é hipocrisia. E essa é a porta de entrada para doutrinas de demônios. É o que eu mais tenho visto, infelizmente, nos últimos tempos. Está retrocedendo. Quantas pessoas que caminharam junto, professaram juntos, e hoje estão fazendo coisas absurdas. Não foi do dia para a noite, uma lâmpada que apagou aqui, uma lâmpada que apagou ali. Hoje estão totalmente afastados. E o pior, pregando contra uma verdade que já vivenciaram. Pessoas que falaram em línguas, pessoas que foram usadas para ministrar, pessoas que foram usadas para serem instrumentos de cura. Isso é se apostatar da fé. Pastor, então por que é importante? Para que nós não venhamos tomar esse caminho, irmãos. Nos últimos tempos, que a Bíblia fala, nos últimos tempos, até os que são escolhidos podem correr o risco de serem enganados. Isso é sério. Isso é sério, eles são hipócritas. Por isso que Jesus fala: pelos seus frutos eu conheço. Esses falsos mestres pregam uma coisa, mas praticam outra. Dizem aos seus discípulos para fazer coisas que eles nem mesmo fazem, porque é assim que Satanás trabalha, em cima da hipocrisia, em cima da mentira. Em cima da mentira. Dê glória a Deus se você tem um líder que te ensina e você vê ele fazendo isso. Um líder que ensina sobre perdão e você vê ele praticando isso. Que ensina sobre amar e você vê ele praticando isso. Que ensina sobre caridade e você vê ele fazendo isso. Dê glórias a Deus, porque isso está ficando raro. Isso está ficando escasso, infelizmente. Então, o que acontece? Tudo isso vai nos cauterizando, nos tornando insensíveis. Uma consciência amortecida, ela não sabe, ela não consegue discernir o que é moralmente correto, ela não consegue discernir o certo e o errado. Coloca tudo no liquidificador, mistura e está tudo tranquilo. O importante é o que as pessoas acham, o importante é eu ser aceito, o importante é ser legal, estar de bem com todo mundo. Nós devemos sim seguir a paz com todos, mas não a paz com essa moralidade deliberada. Não, tudo pode, tudo é legal. Não é isso.
Não é sobre isso. Então a pessoa que vai se apostatando da fé, ela começa não só a contrariar termos doutrinários, mas em termos morais, ele está se corrompendo na sua essência. A gente precisa entender, as nossas convicções, a nossa fé e o nosso comportamento andam juntos, não tem como separar isso. Se eu creio em Cristo, eu creio na palavra dele, eu creio que é verdade, não tem como separar do meu comportamento, isso é testemunho. Não tem como andar separado. Ah, irmão, eu creio em Cristo, mas meu irmão não converteu ainda não. Eu creio em Cristo, mas a minha boca não é convertida não. Que isso? Por causa de pessoas assim, Cristo deixa de ser glorificado lá fora. Por causa de pessoas assim, pessoas deixam de conhecer a Cristo e ver a luz e a esperança que é em Cristo. Amém? Eles negam a palavra. Os falsos mestres de Éfeso ensinavam que viver solteiro é mais espiritual do que ser casado. Gente, casar é bênção. Quando você casa com a pessoa certa. Aniversário, né? Fazer a média. Uma vez eu estava pegando o pé, cadê a Paulinha? Cadê a dona Paula na Cassato? Ela estava demorando para casar, as pessoas casando. Eu falei, fui brincar com ela, levei um Hadug dela que nunca mais. Falei, tá ficando patitinha encalhada, hein? Falei com amor, né? Mas quem fala o que não deve, ouve o que não quer. Ela pegou e falou assim, pastor, eu estou livre, leve e solta. Encalhado é quem casa errado. Falei, é uma verdade. Aí, ela evoluiu. Casou com o nosso querido Murilo. Casar é bom. Só que é uma das decisões mais importantes da nossa vida, porque até que a morte separe. Até que a morte separe. Por isso você tem que estar em sã consciência, com a sua mente sem estar cauterizada. É legal, não escova o dente, não gosto de trabalho, mas eu faço zangueô. Uma hora a conta chega. Ele não é muito asseadinho, né? Não gosta muito de limpeza. Uma hora a conta chega. Tudo isso é mente cauterizada, está andando em cima de emoções. Então, o que os falsos mestres ensinavam? Paulo vai dar exemplo aqui de casamento. Eles estavam ensinando que quem é solteiro é mais espiritual do que ser casado. Gente, isso é contra a Bíblia. Nas primeiras páginas da Bíblia, Deus olhou o homem e falou, não é igual as pessoas falam, está feliz demais, está muito silêncio nessa terra, está tranquilo, deixa eu criar uma tempestadezinha na vida desse Adão aí. E criou a mulher para auxiliar. Deus falou isso, amém? Jesus vai reforçar isso em Marcos 7. Depois Paulo vai ensinar isso em 1 Coríntios 7. Agora tem alguns que não vão se casar. Isso é um dom dado por Deus, é tokubetsu. Não são todos, amém? Mas eles estavam indo contra isso, que é a palavra de Deus, amém? Então nós devemos ter cuidado com qualquer religião que mexa com a instituição divina do casamento e com a criação de Deus. Esses falsos mestres também vão ensinar sobre alimentos. Gente, é tão engraçado. O salmista fala para a gente contar os dias da nossa vida, para que a gente venha adquirir sabedoria, para a gente celebrar. O povo judeu é o povo que mais celebrava. Existem festas perpétuas declaradas para Deus, decretadas por Deus, através do seu povo. O povo judeu é um povo alegre que celebra. Gente, tem pessoas que, você falou de aniversário, festa, pecado. Gente, onde que está isso na Bíblia? Você não pode esbanjar. Você não pode querer fazer algo que é o contrário, mas nós devemos celebrar. Celebre, você permaneceu no trabalho, você está 1 ano no seu trabalho, você recebeu aumento, celebre. Você passou na faculdade, celebre. Você vai ser pai, celebre. Você casou, celebre. Celebre a vida. Celebre a vida. Festeje. Mas não contra aquilo que vai contra a palavra de Deus. Deus diz que tudo que Ele criou é bom. Jesus vai falar que tudo aquilo que nós oramos é abençoado. Nós podemos comer. Pedro ainda estava meio religioso, tinha uma pontinha cauterizada ali. Deus tem que dar uma risão para ele. O que acontece? Pedro pega e vai aprender isso.
Em Atos 10, com a visão que Deus dá para ele, vai reafirmar através de Paulo, através das orações. Você sabia que nós podemos fazer tudo que nós vamos comer e beber como um culto? Tudo aquilo que nós fazemos é um culto ao Senhor. Por quê? Porque é para a glória dele. 1 Coríntios 10:31 fala assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você pode estar passeando e estar cultuando a Deus. Você pode estar comendo uma comida gostosa e cultuando a Deus. Você pode estar comprando algo que vai alegar o teu coração e estar cultuando a Deus. Quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Você conseguiu comprar um Nike Jordan, uau! Seja para a glória de Deus, não para ostentar os irmãos que não têm. Trocou de carro, glória a Deus. Seja para levar você para passear, seja para servir o Senhor, glória a Deus. Quer fazer qualquer outras coisas, que seja para a glória de Deus, amém? E Paulo vai falar, nós devemos ensinar a verdade à igreja, amém? Nós devemos prestar atenção, nós devemos ensinar. Eu não preciso ficar pregando sobre ser vitorioso, irmão. Uma vez que você entendeu que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, em Cristo Jesus você é mais que vitorioso. Você é vitorioso quando você é mandado embora, irmão. Você é vitorioso quando você é caluniado, porque você sabe a verdade. Você é vitorioso quando você é diagnosticado com uma doença, porque você sabe que existe um que é médico dos médicos. Você é vitorioso quando você sair por aqui e de repente o pneu do teu carro estiver furado, porque existe um Deus que faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. Então você não precisa saber, não precisa ser ensinado sobre isso. Você precisa ser ensinado sobre aquilo que nos afasta de Deus, sobre onde nós vamos chegar. Quem dirige vai passear? Já viu placas aqui na estrada? Tóquio 200 quilômetros, Tóquio 150 quilômetros, Tóquio 100 quilômetros. Dependendo do lugar onde você vai, tem algumas placas também. Cuidado, viadinho. Cuidado, macaco. Cuidado, urso. Porque assim é o nosso caminho da nossa vida. Temos que ter placa para saber onde nós vamos chegar. Você é um cidadão que deve ser um cidadão do céu. Você é um representante de um reino que é eterno. Você deve saber aonde você vai chegar. Não é no fim da sua vida nesse mundo, é na eternidade. Você tem que ter essa clareza. Está quantos quilômetros? Eu não sei. Cada dia está menos, né? Menos, faz igual o controle, ele faz igual a TV que não faz a mais, não, faz regressivo. Tem 50 anos, tem 80 anos de vida, menos 30, menos 25, menos 26. Você precisa saber onde você vai chegar, mas você também precisa estar alerta e atenta. Olha, perigo, congestionamento, perigo, acidente, perigo, ponte quebrada, perigo, animais, perigo. Assim é a nossa vida. Nossa vida não é só flores, tudo lindo, você é lindo, não. Nós precisamos ser exortados, igreja. É quando nós somos exortados que é onde manifesta o amor de Deus, porque um pai corrige o filho que ama, amém? É quando alguém te chama a atenção, como eu já falei isso várias vezes, é alguém que se preocupa com você, que te ama, que está perdendo um tempo, dedicando um tempo da vida dela para te instruir. Pega, olha, peraí, isso aqui vai te afastar da eternidade do céu, vem para cá, é aqui, é aqui, vem para cá. Então o pastor precisa ensinar essa doutrina sim, para que as pessoas saibam para onde estão indo, mas precisa também expor as falsas doutrinas, gente, para que ninguém seja seduzido ou venha se perder. Pecado é pecado. Você ouviu aqui? A Bíblia é engraçada, né? Verso 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Está na Bíblia. Hoje quantas pessoas perdem tempo se isso não é de Deus? Tatuagem, brinco, bebê. Pergunta para o Espírito Santo, querido. Pergunta para ele. Eu creio de todo o coração que uma tatuagem não tem o poder de levar ninguém para o inferno. Que as pessoas de repente não conheceram a Cristo, fizeram. De repente, a Bíblia fala sobre vinho. Não adianta a gente ilustrar, não é suco de uva, não.
é vinho. Nós temos o costume. A nossa cultura brasileira ensina a se abster. Eu prefiro chegar um dia no céu. E falar, olha, você podia ter feito o que você quiser, você não precisava dar dízimo, você podia beber, encher a cara, do que chegar e falar, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não conheço. Mas eu curei em teu nome, Senhor. Mas a gente expulsou demônios, a gente pregou o evangelho. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade e não fazem a vontade do meu Pai. É simples assim. Eu, particularmente, pastor Adriano, prefiro pecar pelo excesso, pelo cuidado, pelo zelo, do que de repente, não, tudo pode, irmão, tudo pode. Pastor, mas o que não pode? Pode pecar, pode adulterar? Pastor, pode. O jovem perguntou para o pastor, mas peraí, tudo pode, o que não pode? Ir para o céu, querido. Desse jeito você não pode, só ir para o céu, só isso. Você pode fazer, a vida é sua, você faz o que você quiser. Só que se não tomarmos cuidado, é uma cauterização hoje, uma cauterização amanhã, e nós vamos se afastando da verdade, da palavra de Deus. Amém? Vamos lá, mais um pouquinho que a gente já está na reta final. Paulo, ele pega, e ele vai falar no verso 8, vai comparar um exercício físico. Eu vou estar lendo algumas traduções que é muito interessante. Paulo fala assim, 1 Timóteo 4, verso 8. Diz assim, vou estar lendo na Nova Versão Transformadora. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nessa vida, mas também na vida futura. Vou estar lendo na nova linguagem de hoje. Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Paulo está falando alguma coisa para deixar de ir na academia? O que mais tem aberto no mundo hoje em dia? Academia. As pessoas se preocupam com o seu corpo, isso é louvável. O corpo físico é templo do Espírito Santo. O problema é quando o corpo físico é mais importante que a santidade. O perigo é quando o corpo físico malhar. Não, eu não posso comer. Não é nada contra marombeiro nenhum aqui não, tá? Eu só estou pegando o que Paulo falou de exercício, tá? O pecado e a cauterização na mente, o ensino de demônio, presta atenção nisso. É quando eu zelo mais e coloco na balança aquilo que eu vou comer, e eu não zelo por aquilo que eu tenho me alimentado. Isso é um perigo, e isso nos apostata da fé, não hoje, mas de pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho. A pessoa tem zelo, e louvável seja isso, a gente precisa entrar nessa disciplina. Paulo não fala para não fazer, mas o problema é quando na balança o peso do corpo físico, o exercício físico é mais valioso que o espiritual. Aí o negócio está pegando. Quando eu tenho tanto zelo pelas coisas, eu não posso, tenho que comer proteína, tenho que comer isso, não posso comer carboidrato, tenho que fazer isso aqui, pesa, leva. Gente, eu acho uma disciplina tão grande, quem consegue ir no restaurante e levar o bentozinho dele. Olha lá, tira o ovinho cozido dele. Quem consegue separar a gema da clara, é maravilhoso. Agora imagina isso replicado na prática da palavra. Esse cara ia andar levitando. É o que Paulo está ensinando, gente. Vocês concordam? Paulo vai comparar por quê? Porque ele estava falando do ambiente romano, onde os caras são competitivos. Havia esse torneio de bigas, corridas com carroça, só um exemplo, tá? Para ilustrar. Mas o nome é biga, então para desenhar, é como se fosse uma carroça, um cavalo puxando, e vai lá, tinha o torneio. Tinha a influência do Império Antigo, o Império Grego, ao qual lançaram as Olimpíadas. Então competitividade, exercício físico, esses caras entendiam. Exercício físico para um grego tinha não somente um rito físico, mas tinha era um culto a deuses, era uma adoração a deuses.
Tanto que algumas modalidades, não todas, mas a maioria, eles andavam nus, disputavam nus. Você vai ver a história grega. É isso. Então Paulo, quando pega o exemplo de um exercício físico, era para instruir e abrir a mente dos seus seguidores, porque eles compreendiam isso. É a mesma coisa eu falar para alguém que faz musculação, faz fisiculturista. Se eu falar para quem é pescador, não vai adiantar nada, não vai entender nada. Mas Paulo estava falando para as pessoas que entendiam daquilo, tá? E como nós treinamos isso? Verso 7. Mas não tenha nada a ver com lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. Espirituais. Ou, nas traduções, talvez a sua Bíblia esteja piedosa, piedade. Está assim? Piedade. E o problema é que muitas das vezes a gente pega essa piedade e a gente pensa que cauê-sou. Sabe o que significa piedade na essência? Piedade na essência da palavra é reverência, respeito, fidelidade a Deus. Isso que é ter práticas na piedade. Paulo fala isso claramente no verso 7. Exercita-te pessoalmente na piedade. Ou seja, nós fortalecemos a nossa fé. Quando? Quando tem uma adversidade, irmãos. Quando você vai exercitar o perdão? Quando está todo mundo dando tapinha nas suas costas? Ou quando pisa no teu calo? Ou quando você é contrariado? São nas adversidades que nós temos a oportunidade de exercitar pessoalmente, como Paulo fala, a nossa piedade. Para quê? Para que a gente amadureça. Para quê? Para que a gente cresça. Então nós precisamos entender que tem um meio e um modo de nós nos preservarmos da apostasia, de ensinos de demônios. Como? Ele vai concluir isso falando, olha, versículo 9, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ele fala no verso 10, olha, é para esse fim que nós nos esforçamos, labutamos sobre modo. É para esse fim que nós nos dedicamos, é para esse fim que nós... Olha só como é que é sério isso. Esse exercício da vida piedosa, tá? Ele vai trazer benefícios não somente para mim, mas para as pessoas ao nosso redor. Essa palavra que fala esforçar sobre modo, tá? Labutar, que está aqui na sua Bíblia, está aí na sua Bíblia, se esforçar sobre modo, é a mesma palavra de agonizar. Já viu um esportista que ele está lá agonizando, o cara que corre maratona, ele está agoniando, mas ele não desiste, ele está se esforçando sobre modo, enfrentando dor, enfrentando cãibra, sabe para quê? Para ele alcançar. Mas muitas vezes a gente pega, é difícil. Gente, a gente precisa parar de ser menino, nós precisamos parar de sermos meninos, a gente precisa comer a comida graúda, a qual vai nos fazer que queremos crescer. A gente precisa deixar de tomar leitinho. Nós precisamos crescer para quê? Para que estejamos inabaláveis em Deus, amém? Verso 11, ordena e ensina essas coisas. Verso 12, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Nós precisamos tornar exemplo nisso, na palavra, no procedimento, ou seja, no testemunho, nas ações, no amor, na fé e na pureza. Paulo estava falando a um jovem líder na igreja em Éfeso, onde a promiscuidade era grande, onde ele sofria várias tentações, que não são diferentes dos dias de hoje. Não estava falando no centro, no mosteiro, onde ele estava livre de qualquer coisa, não. Éfeso era uma igreja conhecida pela imoralidade sexual. Éfeso era conhecida onde se tinha o templo da deusa Diana, onde se haviam prostitutas cultuais ali, cerca de 1000 prostitutas cultuais. Chegou ali e vai lá, só se deitar com uma delas. Era esse ambiente que Paulo estava ensinando o seu discípulo na fé, a se abster dessas coisas, para que ele pudesse se conservar íntegro, puro. E é o que nós precisamos hoje. O que eu e você precisamos como homens e mulheres, como pais, como mães. Precisamos ser esse exemplo, para
para que as pessoas possam olhar e através do nosso exemplo, nosso testemunho, se chegar mais a Deus. Eu te convido nessa manhã a embrasar, a empunhar o seu escudo da fé. Nós somos atordoados, somos atacados de tanta informação, de tantas setas. Mais do que nunca, nós precisamos estar empunhados com o escudo da fé. Mais do que nunca, nós precisamos e devemos buscar força, não no nosso braço, mas força em Deus. É da força em Deus que nós temos poder para perdoar, poder para amar, poder para permanecermos inabaláveis, poder para até mesmo colocarmos a palavra de Deus em prática. Na nossa força entra por aqui, sai por aqui. No nosso entendimento fala legalzinho, mas hoje nem chorei, hoje nem senti o arrepio. Então não serve, a gente descarta. Não, é a palavra de Deus. Ensinos que geram vida, ensinas que geram vida na nossa vida e na vida das pessoas que nós amamos. Amém? Eu te convido a se colocar de pé. E nessa manhã, mais do que nunca, eu queria estar orando com você. Você que precisa ser fortalecido e buscar em Deus esse poder para permanecermos firmes, cuidarmos de não nos apostatarmos da fé. Como eu falei, é um processo, é um pecado que vira uma iniquidade, que depois se torna uma apostasia, quando vai ver está longe. Não é de uma hora para outra, é de pouquinho em pouquinho, é gradativo, vai acontecendo. E hoje eu te convido como igreja, como homem, como mulher de Deus, a empunhar esse escudo da fé, para que você possa lutar contra os dardos inflamados do maligno, para que você possa permanecer firme, resistir. Por quê? Porque tem um fim para nós chegarmos, é a eternidade, é o céu, com o nosso Deus, com o nosso Pai. E eu quero orar por você, você que nessa manhã quer em Deus buscar esse poder para permanecer inabalável, resistir a ensinamentos que acomodam a nossa carne, dão prazer para a nossa carne. É mais fácil não fazer isso, mas que você sabe que afasta de Deus, que afasta da verdade. Você que hoje quer se alinhar mais próximo ao Senhor e à sua verdade, quer buscar poder em Deus para vencer os dias maus e quer empunhar o escudo da fé, eu te convido, vem à frente para que nós possamos orar por você. Vem à frente para que nós possamos orar por você, pela sua casa, pela sua família, pela sua vida. Não lute sozinho, há um Deus que luta por você. Não passe tentação sozinho, há um Deus que luta por você. Não enfrente as adversidades sozinho, há um Deus que morreu para te dar vitória. Há um Deus que te ama. Você não está sozinho, existe um fim. Esse lugar é passageiro, eu e você somos peregrinos nessa terra. Há um lugar onde o nosso Deus foi preparar morada. Não aceite bullying, não aceite não aceite rejeição, não aceite a depressão sobre a sua vida, não aceite as acusações. Levanta hoje com coragem, empunha o escudo da fé, busque força em Deus para que você possa lutar em Deus, para que você possa permitir o Senhor lutar por você. Eu convido os líderes para estarem orando. Coloca diante de Deus aquilo que você precisa de ajuda. Coloca diante de Deus aquilo que você precisa buscar, força em Deus, poder em Deus, para vencer, para resistir. Não lute as batalhas sozinhos, não lute as batalhas sozinhos, não lute as batalhas sozinhos. Ore machore bachai. Aleluia, Jesus. O teu reino. Peça ao Senhor para vir o reino do céu sobre a sua vida,
O reino do céu seja estabelecido na tua casa. O reino do céu seja estabelecido no seu casamento. O reino do céu seja estabelecido na sua intimidade. O reino do céu seja estabelecido na sua saúde. O reino dos céus venha a ser estabelecido nas suas finanças. O reino dos céus venha a ser estabelecido nos seus relacionamentos. O reino dos céus venha a ser estabelecido sobre a sua casa. Peça ao Senhor. Oh Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, Deus. Oh Pai, nós te louvamos, Deus. Nós te bendizemos, Papai. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos em Ti o poder. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos em Ti o discernimento, Papai. Ajuda-nos a buscarmos em Ti a força, Papai, para vencermos, resistirmos ao mal, resistirmos ao maligno e ele fugir de nós, Papai. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos em Ti, Deus, o poder para sermos transformados, Papai. Ajuda a buscarmos em Ti o amor, para que todo medo seja lançado fora, Papai. Ajuda a buscarmos em Ti o Teu poder, para que sejamos curados, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Deixamos a nossa vontade hoje no Seu altar, deixamos os nossos medos, as nossas fraquezas, as nossas limitações, Senhor, e voltamos para o nosso lugar, para a nossa casa, empunhando o escudo da fé, resistindo contra todo dardo inflamado do maligno, resistindo, Senhor, contra toda mentira, contra toda culpa, contra todo medo, Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Antes de nos assentarmos, eu queria fazer mais uma oração. Se você puder colocar a mão no teu coração, repetir comigo. Senhor Jesus, que eu sempre tenha um coração temente. Guarda os meus passos e as minhas decisões. Que a Tua palavra sempre ilumine os meus passos e os meus caminhos, para que eu tenha a plena convicção para onde estou indo. Me ajuda a revestir a cada dia da Sua armadura, para que eu possa permanecer inabalável no dia mau. Em nome de Jesus. Me afasta de todo ensinamento de demônios. Se há algum lugar na minha consciência que possa estar sendo cauterizada, eu rejeito hoje, no poder do Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Você pode se assentar.